Olá, fã de novidades! Hoje nós vamos falar sobre as startups, envolvendo algumas questões de organização e também o que seriam as startups. Então, o termo startup, utilizado isso no mundo, mas voltando para o nosso mercado doméstico aqui no Brasil, ele diz respeito a empresas que têm um custo baixo de início de atividades, com uma ideia inovadora, incerteza de sucesso, mas que a ideia justamente inovadora faz com que as pessoas se interessem em adquirir os produtos e até investir. No mundo, as startups que começaram a surgir com essa designação, apesar do termo só ter sido criado lá na década de 70, a primeira startup que a gente pode comentar que existiu no mundo foi a IBM. Isso no final dos anos 10, lá 1919, 1920, que ela foi criada. Outra startup também, que surgiu, mas daí já na década de 30, no final da década de 30, foi a HP. Mas não com o termo startup. Como eu falei, esse termo startup surgiu a primeira vez no jornal New York Times, mencionando situações envolvendo essas questões de inovação, de criação e de investimentos. Então foi isso no início da década de 70, precisamente em 1970. E o que aconteceu de ter um boom dessas startups foi na década de 90. No Brasil nós temos exemplos aqui, que eu gosto de mencionar, que são os três mais conhecidos, que são os aplicativos 99, o Nubank e o PagSeguro. E o que acontece muitas vezes no desenvolvimento das startups? Existem dois tipos de entidades que auxiliam no desenvolvimento, que são as chamadas incubadoras e as aceleradoras de startups. As incubadoras geralmente auxiliam com espaço físico, com esse auxílio de ter um local sede para a empresa. Mas elas muitas vezes não colocam dinheiro nela, apenas dão um espaço físico e fazem com que a empresa tenha um local para desenvolver suas atividades. Voltando à questão da Apple, a situação envolvendo de como começou, no livro justamente do Steve Jobs, ele menciona que o início da Apple se deu numa garagem da casa dele. Então é como se essas incubadoras estivessem dando uma garagem para que todas essas startups começassem. E no caso das aceleradoras, a questão é um pouco diferente. Elas investem dinheiro na startup, investem dinheiro na ideia para que tenha uma capilaridade maior de abrangência desse produto, de conhecimento dos consumidores e também de aquisição por eles. Então essas aceleradoras investem dinheiro nas startups para que elas tenham essa capilaridade e consigam desenvolver o produto e um alcance maior da divulgação e clientes e tudo mais, consumidores. Nesse caso, essas aceleradoras, elas têm um contrato com essas startups, no qual, muitas vezes no final, quando o contrato vence, esta aceleradora que investiu dinheiro tem a opção de adquirir algumas cotas ou ações, dependendo do tipo societário dessa startup, ou ela tem a opção de querer a devolução desse dinheiro com juro e correção que é estipulado no contrato. Nós temos um exemplo de um cliente nosso que é uma startup, inclusive nós advogamos para algumas startups, e essa em específico, ela teve fez um contrato com uma aceleradora de startups. Na época, nós não pudemos analisar esse contrato, porque nós ainda não advogávamos para essa empresa, mas a questão foi que, nas cláusulas contratuais, apenas e tão somente a aceleradora tinha a possibilidade de fazer a escolha, no final do contrato, de se ela iria adquirir as cotas, porque nessa incubadora especificamente se trata de uma sociedade limitada, se ela poderia optar por adquirir as cotas no final do contrato, ou se ela optaria por receber o investimento com juro e correção, ou uma terceira hipótese aí, que o contrato também previa, se ele poderia ser renovado por mais um tempo para justamente essa análise da empresa, se a empresa continuaria em curva ascendente, para daí no final desta renovação, que já o contrato poderia trazer, seria adquirido as cotas ou o investimento devolvido. Só que a questão aí é que essa cláusula era apenas voltada para a aceleradora e não para a startup. Nós entendemos que nesse ponto a cláusula ela é nula, porque o contrato é bilateral. Eu também tenho que ter a minha opção de poder rescindir o contrato quando ele terminasse na primeira vigência e poder optar também se eu queria que você participasse ou se você queria receber ou eu queria devolver esse investimento. Então, no caso aí,
entendemos a cláusula C nula porque dava apenas essas opções para a aceleradora e não para a startup. Mas, de qualquer maneira, startups é um assunto bastante interessante, que está bastante em voga hoje em dia em razão da tecnologia que está surgindo no mundo. E são assuntos que nós vamos trazer mais vídeos agora na sequência para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Siga-nos em nossas redes sociais. Meu nome é Sérgio Henrique Tedeschi e eu sou sócio fundador do escritório Tedeschi e Padilha Advogados Associados.